Olá, sejam bem-vindos. Bem, hoje nós vamos escrever o método validate block, que ficou faltando para a gente terminar a nossa rede P2P, os aspectos mais importantes dela, né? Antes de incluir state, temos que fazer ainda a classe transactions, etc. Mas para finalizar ela aqui, nós precisamos agora escrever esse método, o validate block. O que que ele vai fazer? Conforme vocês viram, ele vai validate block não, replace chain, ele vai receber a blockchain. Quando o novo nó chega na rede, ele faz um request para o nosso root node, né? E ele recebe a versão atualizada da blockchain desse root node. Aí o que que nós vamos que nós passamos na aula passada, que é passada por método replace chain. O que que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos receber essa blockchain, vamos construir esse dentro desse método replace chain, só que a gente vai precisar daí validar cada um dos blocos desta blockchain recebida. Por isso que vai ficar um pouco extenso o método em si, né? Conforme nós vamos ver. Mas essa que é a estratégia. Então, chegou o novo peer, fez o request da blockchain, recebeu, vai validar bloco por bloco, tendo todos os blocos válidos, vai incorporar essa blockchain recebida no seu próprio array de blocos, certo? Aí vai ter um detalhe interessante de uma diferença. Nós vamos utilizar o async await, que nós não utilizamos ainda, e vamos falar a diferença em relação à forma como nós estamos tratando as promises. Uma diferença muito sutil, além da sintaxe, que é uma questão em relação a um async await, ele é bloqueante, o outro é não bloqueante. Eu vou deixar um artigo para quem quiser se aprofundar um pouco mais, mas é algo que é bem importante, não é muito falado sobre essa diferença entre o async await e o método como nós estamos tratando as promises até o momento. Então, vamos aqui, né? Começar a escrever então o nosso método que vai se chamar replace chain. Conforme nós vimos, né? Esse método ele vai receber aqui o objeto que nós vamos chamar de chain. Ótimo. Agora aqui, então vamos ter aqui uma promise, né? Então vai ser return new promise e já vamos utilizar aqui o async, depois nós falamos um pouco mais sobre isso, mas a utilização da sintaxe async await, o wait só pode ser utilizado numa função assíncrona, né? E essa função vai ser aqui o callback, que nós vamos marcar, confirmando aqui, né, para não escrever errado, resolve e reject os parâmetros, né? Nós já estamos acostumados também. E aqui, passar. Tá, e aqui a gente vai colocar aqui dentro agora, né? Agora aqui a gente vai colocar um for para a gente ver onde a gente vai chamar o validate block, né, e passar cada um dos blocos dessa blockchain para o método validate block de modo a validar cada um dos blocos que nós estamos recebendo e apenas após o término dessa validação que nós vamos incluir na blockchain. Então nós vamos fazer for let igual a zero, aí i for menor do que chain dot length não, só dot, menos um não, né? Dot length, já que a gente sempre escrevo, troco aqui no length, aqui, né? Aí, agora sim, e plus plus, certo? Beleza. Aí agora vamos aqui, colocar const block
e passar aqui, né, chain. Nós sabemos que o chain ele é um array de blocos. Pegar aqui e colocar o i, para que a gente possa pegar então todos os blocos que estão incluídos no nosso array de blocos, que como possuem o parent hash, formam a blockchain. Você já deve estar cansado desses conceitos, né? Sempre é bom a gente falar. E aqui vamos pegar aqui o... Vamos ter que tratar uma lógica, porque pode acontecer de i, né? Menos um, ele acabar sendo um número negativo, que a gente não quer isso. Então vamos escrever aqui, depois a gente já fala um pouco mais sobre isso. Mas é last block index, que vai ser um i, né, menos um. E const last block, né, que é o que nós vamos precisar, porque nós vamos precisar passar para o validate block, o last block e o block. Então, o last block vai ser o quê? Qual que vai ser o last block? Vai ser, a gente vai verificar aqui se o last block index é maior ou igual a zero. Se for maior ou igual a zero, a gente vai usar aqui essa sintaxe que nós já usamos, né? No lugar de if else, chain, vamos continuar o loop. Aí vai ser i menos um. Do contrário, né? Se o last block index ele não for maior ou igual a zero, né? Aí, que no caso aqui seria, por exemplo, qual que seria a hipótese? Seria menos um, por exemplo. Aí nós vamos dizer que vai ser nulo. Tá? Então, isso aqui é só para evitar que nós temos uma situação de ter um número negativo, né, aqui, certo? Beleza. Aí, feito isso, né, acredito que está claro aqui, né? Só essa lógica aqui, a gente está no for, né? E aqui eu preciso verificar se o last block index, que ele vai ser passado aqui, né? Que é o i menos um, né? Se esse valor aqui, ele não pode, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Porque eu não tenho menos um, né, dentro do array, índice menos um. Beleza. E aí agora eu vou usar aqui, então, fazer um try catch. Try catch, vamos colocar aqui error. E aqui, vamos colocar já o return reject, caso seja um erro. Então aqui agora dentro do try, a gente vai usar o await block ponto validate block e vamos passar o last block e o block. É isso aí, tá? Aí já vamos falar, já vou explicar isso aqui, apenas para a gente terminar aqui essa parte aqui. Aí vamos dar aqui um console log para a gente ver depois lá funcionando. Aqui a gente vai usar o template literals, né? Para poder fazer a interpolação de variáveis na string. Validate block number. Validate block number. Aqui para passar agora a variável, usa esse sinal.
aqui, e aqui block, ponto, block headers, né? Lembrando que o number está na parte do block headers, block headers, ponto, number. Lembrando aqui que block headers a gente usou essa letra maiúscula aqui no headers, né? Certo? Bem, e aí, tendo sido passado, tendo sido validado, a gente vai acrescentar definitivamente esta a chain no nosso array de blocos e vamos retornar como resolvida, né, a nossa promise, certo? É isso, tá? O que eu quero só destacar com vocês? Por que a gente está usando o await aqui e não aquela abordagem tradicional que a gente já vem utilizando até o momento? Por causa que eu preciso ter uma ordem, respeitar a ordem na validação dos blocos. Tem que ser, o primeiro bloco tem que ser validado, depois o segundo. Eu não posso prosseguir no código, na validação dos demais blocos, antes de ter certeza de que o primeiro bloco, segundo, terceiro, quarto, foram validados. E isso eu não consigo com a abordagem tradicional. Eu preciso usar aí a abordagem bloqueante para promise, isso que é obtida por meio do uso de async await, tá? A gente não tem como entrar muito a fundo aqui, mas eu vou mostrar para deixar para vocês um artigo compartilhar aqui, vamos ver se eu... Infelizmente ele está em inglês, tá? Mas hoje você tem o tradutor ChatGPT rápido, que é muito bom. Então o que ele está falando? Basicamente ele está dizendo aqui, ó, let x faça algo bem lento, né, e faça outra coisa. E o que ele está dizendo? Que isso não vai funcionar, porque quando eu for estou fazendo chamado, né? Essa outra parte aqui, ela já vai ser executada imediatamente devido à natureza assíncrona das promises, né? Mas eu não poderia executar isso aqui antes, né, de eu ter certeza, antes de eu ter resolvido isto aqui, tá? Então, para evitar isso, uma das formas é usando o async await, tá? Então, não vamos entrar muito a fundo, mas fica aqui esse recurso. E você pode pesquisar como lição de casa e você pesquisar, né, uma questão bem específica de JavaScript, sobre essa diferença entre esse aspecto bloqueante e não bloqueante, entre usar essas. Porque geralmente, ao menos eu, quando estudei assim, que é o Wait, a gente vê muito como uma nova diferença de sintaxe, né? E às vezes esse detalhe não, às vezes não é tão discutido. E por que que isso é importante, né? Por que que eu estou frisando isso? Porque isso tem um efeito prático aqui, nesse trecho aqui, nós estamos querendo receber um bloco, a blockchain, e faz diferença a gente usar uma sintaxe ou outra. Não é apenas uma diferença de sintaxe, é uma diferença lógica que tem a ver com o código, tá? Então, só queria destacar isso para a gente não passar batido dessa questão aqui que é bem importante. Certo? Então, dito isso, acredito que agora a gente terminou, certo? Vamos apenas na próxima aula testar, ver se aparece ter algum erro, se nós erramos alguma coisa. Mas por hoje é isso aí. Nessa aula é isso. Grande abraço e nos vemos na próxima.